Olá, sentiram falta de mim? Então, deu tempo até de eu pegar um cafezinho. Olha que beleza, tomar um cafezinho. Nós estávamos tendo o quê? Muito bem. Nós estávamos falando da teoria da abordagem comportamental dentro da área da psicologia da educação. Primeiro vídeo. A gente está no segundo vídeo. Se você está vendo esse vídeo agora ou está entrando agora, por favor, pegue o outro vídeo, que essa aqui é a continuidade, né? Ou pelo menos o término da nossa reflexão com respeito à abordagem eh, comportamental e, de maneira específica, skinneriana, né, sobre a educação, ok? Foi o tempinho que a gente teve que ir lá para ir no banheiro, para pegar um cafezinho, que nem eu peguei o meu aqui, e a gente continuar a explicação, ok? Então, vou colocar aonde nós paramos, né, para poder continuar a explicação. Repetindo, e é bem comportamental isso, né? Repetindo, se você não tá vendo isso pela primeira vez, esse vídeo, né, agora e tá pegando a aula no meio do caminho, não faça isso. Volte, veja o primeiro vídeo, que dá toda a introdução daquilo que a gente está discutindo, e aí depois você volta para a gente, tá? Sem problema nenhum. Bom, então continuando a nossa reflexão, vou deixar até o meu cafezinho aqui do lado, nós estávamos falando sobre Skinner, e estávamos falando também desses 2 elementos que ele traz dentro da área do comportamental. A questão do reforço e a questão da punição. Falávamos do que o reforço tem 2 abordagens. O reforço positivo, que eu faço um reforço sobre uma determinada ação para que se mantenha esse comportamento, que é um comportamento desejado. O reforço negativo, que é uma ação que eu coloco e imponho sobre o indivíduo, que às vezes o indivíduo não vai gostar dessa ação, mas é necessário para que ele cesse de realizar essa ação dentro do processo, né? Que não está legal. Aí eu falava até que o reforço negativo ele é muito usado, às vezes, mais na área da saúde, ou da nossa saúde, ou na hora da nossa saúde, que eu falo em todos os aspectos, saúde fisiológica, e falo de uma dimensão de saúde mental também, hoje em dia, atualmente, nas teorias cognitivas comportamentais, há um reforço negativo e que é muito eficaz para que os sujeitos possam sair de processos como depressivos ou processos de ansiedade também, né? Então, é importante saber disso. Então, reforço positivo, reforço negativo. E nós temos, como na reflexão do Skinner, aqui, né, a punição. A punição ela é diferente do reforço negativo. A punição se refere a um desprazer, é um estímulo que se faz presente após um determinado comportamento não pretendido por aquilo que se aplica. Então, você tem uma dimensão do desprazer. E o reforço negativo se caracteriza pela ausência, pela retirada do desprazer. Né? Então, é difícil, porque a gente fala assim, punição é uma coisa que fosse negativo. Não é. A punição, ela vai falar, tipo assim, eu vou imputar no indivíduo um desprazer, né, para que ele possa voltar, né, a uma ação que é uma ação correta. Essa é a punição. No reforço negativo, não. O sujeito ele está tendo uma ação que é de um condicionamento reflexivo que não foi ele que escolheu, né? Apareceu na vida dele. Né? E eu vou trazer uma outra coisa que não é tão legal para que isso cesse. É a retirada do desprazer, não é colocar o desprazer na vida da pessoa. E aquilo que eu vou colocar para que ele possa viver pode até não ser uma coisa tão legal para ele, mas não é que o foco da palavra reforço e punição não está na ação que o sujeito faz, mas na tentativa de você. Ele estava bem e agora ele recebe uma punição e isso vai causar um desprazer, ou ele estava vivendo um momento de desprazer involuntário, né? E agora eu vou usar um reforço negativo para retirar ele desse local, que é o local do desprazer involuntário, né? Para que ele possa voltar ao prazer. Pensa na saúde. Eu estava bem, aí o que acontece? Eu fiquei ruim, doente, a culpa não foi minha. Aí eu tenho que tomar um remédio, o remédio não é legal. Mas eu tenho que continuar tomando esse remédio para voltar ao lugar que é o lugar do prazer. Esse do reforço negativo. Né? Não eu estou obrigando o sujeito a tomar um remédio porque ele estava bem, agora você vai ficar doente. Tem um filme, eu não vou dizer, se chama. Acho que o nome do filme se chama Fuja. E o que acontece, não, que a mãe faz com a menina no filme, eu não vou contar o filme, mas o que ela faz com a menina, ela não faz reforço negativo, ela faz uma punição, né?
Se você tiver aí, fuja, é de 2020, 2020 ou 2021, ele foi lançado no período da pandemia. Muito interessante. Não vou falar o canal que passa, mas os streaming, né? Procurem nesse streaming, colocar Fuja, né? E é um filme da relação de uma mãe com uma menina, né? Já dou esse coisa, porque quando você lê no Google sobre o filme, né? Pode ter vários nomes com o mesmo, filmes com esse mesmo nome, mas é da época da pandemia, 2020, 2021. O que essa mãe faz com a criança, com a pessoa, não é reforço negativo, né? Ao dar o remédio, é uma punição. Então é muito interessante para você. Eu acho que dá para, quando você vê esse filme, você volta para essa reflexão, e entende-se melhor, né? Ou pode ajudar a entender melhor, né? Então, existe também dois tipos de punição. Existe uma punição que é positiva e existe uma punição que é negativa, né? E aí temos que parar para entender que a punição ela é positiva e negativa em relação a um comportamento, não a pessoas. Porque o que pode ser uma punição positiva para um, na compreensão de uma pessoa, pode ser negativo na compreensão de quem está recebendo a punição. Então, a punição, quando Skinner pensa, não é em relação aos seres humanos, é em relação ao comportamento que os seres humanos devem ter como preferíveis ou não em determinada realidade, né? Então, também um outro tipo de reflexão a ser levado em consideração. Por exemplo, punição positiva apresentada é a apresentação de uma consequência desagradável após a realização de um comportamento não desejado. Esse exemplo é muito claro. Por exemplo, a criança ela é repreendida depois de não ter feito o trabalho de casa, né? Essa punição ela é positiva, ou seja, ela deveria ter um comportamento que é o comportamento da sala de aula, que é da escola, que é quando todo mundo tem que entregar o trabalho de casa, né? Então, quando o pai ou o tutor desta criança fala para ela, você está de castigo porque você não fez o trabalho de casa, é uma punição positiva. Aí você pode perguntar assim, positiva para quê? Porque para a criança é um saco, para ela é negativa. É porque, na verdade, não é a positiva ou negativa não é em relação a quem está vivendo o comportamento. É em relação ao comportamento que deve ser pretendido. Então, um dever de casa deve ser feito. Se ela não faz, ela recebe uma punição. Essa punição é uma punição positiva. Porque essa punição de não vai jogar videogame porque não fez o dever de casa, né, ela está sendo repreendida porque não fez a tarefa de casa, ela é positiva porque ela vai voltar a tendência é que ela volte a fazer um comportamento, né, que é o de fazer o dever de casa, entregar o dever de casa para a professora. Então essa punição é positiva. Agora tem a punição negativa. Essa punição negativa é a remoção de um evento agradável após a realização de um comportamento não desejado. Por exemplo, a criança ela está feliz e contente porque fazendo o que dá na cabeça dela. E o pai manda ela ter um determinado. Ela está feliz. Ela está vendo televisão. A mãe mandou ela tomar banho, não é verdade? E ela não foi, mas ela tá bem, ela tá feliz. Eu tô feliz, eu não tô vendo televisão. Aí ela não obedeceu a mãe porque foi tomar banho. O que que a mãe falou? Então você vai estar ela vai, porque você não me obedeceu. Você não vai ver mais televisão hoje. Vai tomar banho e vai dormir. Essa punição é uma punição negativa. Porque você removeu um momento de prazer dessa criança, você reteve um momento de prazer dessa criança pela consequência de algo que ela não fez, né? Então, isso é uma punição negativa. Aí você fala assim: a punição negativa é ruim? Não é. Porque nem a punição positiva e nem a punição negativa, nenhuma das duas são ruins em si mesmas. Às vezes nós recebemos uma punição negativa, né? Parece até um pleonasmo, né? Mas não é a punição negativa, por quê? Porque ela está bem. E agora você não está mais bem, você tirou esse momento de prazer dela, em consequência, é um comportamento que ela não teve. Então, isso é uma punição negativa. Aí você pergunta, ela é negativa em relação a quem? É negativa ao sujeito? Não, ao comportamento. Ela estava bem,
porque ela estava fazendo o que dava na cabeça dela, na imaginação da criança ou do adolescente, e aqui agora ela não vai estar mais bem. Foi retirado esse momento de prazer para entrar em um momento de desconforto, para que ela volte ao comportamento que é o comportamento desejado. Né? O de obedecer o pai, de obedecer a mãe, de obedecer, de fazer o que está na escola. Então, vejam, são termos que confundem, mas a gente utiliza esses termos para além da explicação dos conceitos, a gente utiliza isso o tempo todo na criação de filhos, de tratamento com adolescentes, e as instituições formais e não formais também, como escolas e outros ambientes não educacionais socioeducativos, utilizam o tempo todo questões de reforço e questões de punição, né? Então, esse vídeo é um vídeo mais curtinho mesmo, porque a gente está só terminando as teorias cognitivistas, desculpa, as teorias comportamentais, e a gente está dando um enfoque muito maior no Skinner, por isso que não coube tudo dentro de um vídeo só. Né? Qual é a aplicação do behaviorismo, e um behaviorismo de base skinneriana, né, na educação? Primeira coisa, né, na questão das habilidades. A habilidade que o professor ele vai planejar para que os alunos tenham. Então, se o professor quer que os alunos tenham determinada habilidade, ele vai fazer atividades ou vai propor movimentos, sejam movimentos repetitivos, que tenham respostas que sejam respostas claras, objetivas, né? Que é o segundo ponto. Né? Toda aula ela é organizada a partir de objetivos. Esses objetivos eles têm que ser bem definidos, as metas alcançadas têm que ser bem postas para que o aluno saiba o que ele está acertando e o que ele está errando. E quando eu falo acertar, significa o comportamento que deve ser mantido, e quando eu falo errar, o comportamento que deve ser extirpado, ou um comportamento que deve ser repensado e reorganizado. Então, aí ele vai ter uma outra postura diante do conhecimento. Né? Então, dentro da ideia dos mecanismos de reforço, de condicionamento, né, como nós vimos lá, e de punição, né, reforço e punição mais numa ordem de Skinner e condicionamento numa ordem de Watson, né? O que a gente tem com a dimensão da aprendizagem? Né? A aprendizagem ela tem a sua garantia na sua programação. Né? Então, ao programar ou ao planejar as aulas, o professor ele pode ver o quanto de reforço positivo e reforço negativo ele vai dar para suas turmas, né? O tanto de condicionamentos operantes no sentido de ser capaz de modular o comportamento desejado ou não, e que tipo de punição ele vai dar se o sujeito ele não tiver determinada ação, né, esperada dentro de sala de aula. Outra ideia também é a questão do processo do ensino. O ensino também passa por condições de reforço, condicionamento e punição. E que já estão quase pré-estabelecidos quando você coloca no currículo. Quando você planeja o currículo, quando você tem um currículo, o currículo ele fala de coisas que, por exemplo, na matemática no segundo ano, aquilo que o aluno precisa saber de qualquer jeito. Então eu tenho que reforçar esse conteúdo. Vou trazer o exemplo da pandemia. O que a pandemia ela faz? O retorno da pandemia. O retorno da pandemia faz? Ela faz nós retomarmos coisas dos currículos que foram deixados para trás por causa do estilo de ensino-aprendizagem que tivemos que montar numa dimensão remota. Então, a quantidade de condicionamentos elas têm que ser mudada. A forma que o condicionamento é pensado, a forma com a qual o sujeito organiza o material para ensinar, por exemplo, essa aqui, né? As formas de repetição, por exemplo, quando você fala de condicionamento e eu faço um vídeo de uma aula sobre Skinner e comportamental, em que o aluno pode repetir 15 mil vezes a mesma fala, né, que eu teria na sala de aula, eu estou condicionando vocês, né, através desse vídeo que eu estou fazendo. Né? O reforço eu não estou reforçando a matéria, eu estou condicionando, eu estou trabalhando dimensões de condicionamento operante e respondente em vocês com esse vídeo assíncrono que eu estou montando. O reforço positivo e negativo vai vir quando eu passar as atividades relativas a esse material que eu estou dando aqui nessa aula virtual
em sala de aula. E aí eu vou fazer elogios ou eu vou fazer repreensões com respeito àquilo que é um comportamento a partir do vídeo que eu montei para vocês. Veja, então, nessa aula eu estou falando de condicionamento, numa abordagem, claro, numa abordagem, numa análise comportamental. Eu estou falando de condicionamento, que é isso que eu estou fazendo agora com vocês, e vocês vão poder repetir esse vídeo quantas vezes vocês quiserem, e em partes também específicas. Às vezes os alunos não conseguem entender uma aula assíncrona, ela às vezes é muito mais eficiente do que uma aula em sala de aula. Ela perde o contato físico com o professor, mas você tem a aula do professor para escutar todo dia se você quiser, né. E depois você ainda vai para a sala presencialmente para poder tirar alguma dúvida que ficou do vídeo. Então, saber utilizar dos estímulos, porque isso dá um estímulo, e reorganizar a sua resposta em perguntas ou em dúvidas, é uma vantagem, numa abordagem ou numa reflexão comportamental do seu próprio projeto de ensino-aprendizagem que estamos estabelecendo através desse novo modo de pensar o conhecimento, né. Então, algumas considerações finais com respeito à teoria comportamental, elas vão nascer muito das críticas que são feitas a essa teoria comportamental. Olha, na verdade, todas as teorias têm as suas críticas, tá? Não existe uma que não tenha crítica. A comportamental tem, a cognitiva tem, a socio-interacionista tem, a da psicanálise tem, então todos têm, né? E quais são as críticas aplicadas a essa teoria quando se fala de educação, né? Primeiro é que nessa teoria comportamental, seja vinda de Watson, Pavlov, Skinner, porque vêm todos do mesmo tronco, né? Todos estão no mesmo tronco do behaviorismo, é os sujeitos confundirem a resposta de uma determinada ação como aprendizagem. Às vezes ela não é uma aprendizagem, às vezes ela é apenas um estímulo natural de sobrevivência. E quem disse que isso é aprendizagem? Não, não necessariamente. Eles desconsideram que o conhecimento aprendido não necessariamente ele pode ser mensurado no fato pontual. Vou dar um exemplo. Quem disse que uma prova mensura conhecimento? Não. Prova mensura condicionamento de sala de aula e reforço. Reforço. Só, né? É o máximo que eu posso mensurar. E precisa ser mensurado para saber se o sujeito aprendeu o mínimo do conteúdo. Mas eu posso estar no momento da minha vida em que essa prova eu não consiga desenvolver. E não significa que eu não aprendi o conteúdo. Ou a prova está montada numa linguagem que eu não consigo decodificar e eu não consigo demonstrar o meu conhecimento. Mas para um comportamental, se você não consegue responder à prova, você não aprendeu. Então, isso também é uma dimensão que eles não levam muito em consideração, né? Eles também não levam em consideração essa dimensão da abstração, ou seja, a constituição do indivíduo ela está centrada totalmente no seu comportamento externo. Exemplo bobo: se eu estou rindo, eu estou feliz. Se eu estou de cara fechada, eu estou triste. Bem senso comum que eu acabei de usar, tá? Mas esse senso comum nasce de uma origem comportamental. Não é porque eu estou rindo o tempo todo que eu estou feliz. Não é porque eu tenho uma cara séria que eu estou triste, né? Isso pode ser um indício de alguma coisa, mas não necessariamente está centrado, a minha abstração enquanto sujeito e a minha vida pessoal naquilo que eu mostro do lado de fora, que eu expresso com o meu corpo. Mas para um comportamental isso aí é muito relevante, né. A ausência que aí é o outro ponto, né, a ausência de manifestações exteriores não significa que não houve aprendizagem, ou seja, aquele aluno calado o tempo todo em sala de aula que não te responde, não significa que ele não está aprendendo. Ao mesmo tempo que não significa que ele está aprendendo, porque às vezes a gente fala assim: "Ah, tem alguma pergunta em sala de aula?" E ninguém fez a pergunta, então a gente parte do pressuposto que todo mundo está entendendo. Não é isso, mas para alguém que trabalha numa vibe comportamental é. Então, por exemplo, se não tem dúvida e se não tem pergunta, significa que todo mundo aprendeu. Às vezes ele está com tanta dúvida que ele não sabe nem fazer a pergunta. Então, isso não é levado em consideração quando você pensa o conhecimento somente numa abordagem, comportamental. É deixar de abordar determinados aspectos da aprendizagem, que são os afetos. Aí a gente só vai ver isso realmente como relevante na hora da teoria da aprendizagem com o Henri Vallon e a entrada da psicanálise, né, vai dar isso mais de maneira
pontual, né, a dimensão da angústia, tristeza, amor, alegria na hora da aprendizagem, aquilo que chamamos de afetos, né, isso vai vir muito depois, já na segunda metade do século XX, como um elemento importante para as teorias da aprendizagem, e a abordagem comportamental é importante no que diz respeito às pesquisas técnicas específicas, né, porque senão também a gente fala assim, então a comportamental está toda errada, não. Por uma dimensão técnica e específica de avaliações preliminares com respeito à aprendizagem, a abordagem comportamental é fundamental, não dá também para ficar só na abstração ou da individualidade de cada um que aprende, né? Na metacognição individual de cada um. Não, a gente tem que pensar no coletivo e no todo. E às vezes as ferramentas comportamentais, das teorias comportamentais, elas nos ajudam a entender o todo, né? Claro que do todo depois a gente vai até o particular, ou do particular a gente vai para o todo. Isso, né, é uma teoria mais holística, pensando em Edgar Morin, do todo na parte, a parte no todo, ou até numa dimensão mais gestaltiana, gestalt da psicologia. Mas ela serve, o comportamento. É isso que eu estou falando, o comportamental serve, principalmente para pesquisas técnicas, em que eu preciso de número, de referendos, para que eu possa continuar vendo se realmente o meu aluno está aprendendo. O que eu estou falando com isso? A nota geral da turma olhar a nota geral da turma como dimensão de comportamento é importante como início de diálogo. Mas não significa que a média da turma é 7 e todo mundo está aprendendo igual. Não. Isso é muito início do século XX, bem comportamental, sem levar em consideração a outras teorias cognitivas que se somam para que a gente possa compreender a aprendizagem de uma maneira total, né? Eu acho que aí vem um grande lance da passagem do comportamental para uma cognitiva, né? O comportamental ele não tem que ser abandonado. Eu acho que todos nós na escola fazemos comportamental, sim. Nós somos um pouco skinnerianos. Somos, a escola é montada em cima disso. Só que nós temos que fazer essa passagem de Skinner e do comportamental para dimensões mais cognitivas, em que nós vamos levar em consideração o bios do ser humano, que é o próximo tópico que nós vamos levar no na nossa aprendizagem enquanto conhecimento da psicologia, da aprendizagem dentro dessa história que nós estamos trabalhando de psicologia da educação. É isso, gente. Como eu falei no meio desse vídeo, né? Voltem quantas vezes vocês forem necessárias, sendo bem skinneriano, né, comportamental, voltem, reforcem, repitam, né, essa aula quantas vezes forem necessárias. Parem o vídeo, sublinhem o texto, façam perguntas, né? Aproveitem esse vídeo como possibilidade também de aprendizagem. Esse vídeo, essa forma assíncrona de estudar, é um reflexo contemporâneo do século XXI, dessa abordagem comportamental, e que nós utilizamos até os dias de hoje, né? Talvez hoje, no início do século XX, na realidade social brasileira que vivemos, sejamos até muito comportamentais, né? Estamos voltando à área comportamental, que tem as suas críticas, mas que monta na área da educação e da aprendizagem humana e da vivência humana bases muito sólidas até para questionamentos com respeito à eficácia dela ou não. É isso, gente. Um grande abraço, sejam muito felizes. Vejam esses dois vídeos, esse é o segundo vídeo de um primeiro, né? E nós nos encontramos na sala de aula dentro da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Tá bom? É isso. Um grande abraço, beijo, felicidades e a gente se vê. Tchau, tchau.